Do Senhor a todos, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Mais uma mensagem que o Espírito Santo dirige ao teu coração, à tua alma e ao teu intelecto nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Não sei se você já conhece o nosso canal do YouTube é Comunidade Batista da Fé. Convido você para curtir a nossa página, para seguir a nossa página, se inscrever no nosso canal. Também temos o Facebook, o Instagram, as outras redes, também com o nome da igreja. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Agora, sem mais delongas, pega a Bíblia Sagrada no livro de Tiago, capítulo 1 e versículo 3. Capítulo 1 e versículo 3. Perdão, capítulo 1, versículo 5. E a Bíblia diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Isso aqui é muito poderoso. Essa carta em que Tiago, um homem também usadíssimo nas mãos do Senhor, escreveu para o povo de Deus. Ele fez com que as pessoas naquela época passassem a compreender mais de Deus. E hoje nós também, através dessas cartas tão antigas, podemos compreender algo poderoso da parte do Senhor. Aqui, Tiago está deixando muito bem claro para todos nós que precisamos, para receber da parte do Senhor, as bênçãos, a prosperidade, a saúde, a cura, tudo aquilo que a gente precisa, nós precisamos também fazer a nossa parte. E qual é essa parte que está sendo citada aqui? Bom, aqui no versículo 5, está dizendo: se você tem falta de sabedoria, quer dizer, se você não entende sobre algo ou sobre algum assunto, então peça para que Deus dê a você, e Ele dará, porque Ele é bom. Olha que interessante. Então quer dizer que Deus não quer que você seja uma pessoa ignorante em conhecer a sua palavra. É do agrado de Deus, do nosso Senhor, que você busque conhecimento. Ele quer que você se aprofunde na Bíblia Sagrada. Ele quer que você entenda sobre as leis que ele determinou. Ele quer que você tenha total conhecimento, intimidade das coisas do nosso Deus, das coisas que são dele. Mas para isso, é necessário que você busque. Ah, pastora, mas eu já tentei e não consigo aprender. Então, peça a Deus sabedoria, porque Ele vai fazer de bom grado, de bom coração para a sua vida, e vai acontecer isso na sua vida, se assim você desejar. Mas o que a gente vê muitas das vezes são pessoas pedindo direção, mas quando o Senhor entrega a direção, eles não a cumprem, eles não a fazem, não a seguem. E por que não fazem isso? De nada adianta você pedir direção, receber a direção e você não tomar atitude dentro daquilo que você foi direcionado. De nada irá adiantar você pedir sabedoria e não usar. De nada vai adiantar você ter um diploma guardado na gaveta. De nada vai lhe servir isso tudo. Então, o nosso Deus, ele deixa através dessa carta muito explícito e muito claro para nós que se nós estamos pedindo, então faça uso do que eu vou te entregar, porque eu vou dar, porque eu sou generoso, eu sou bom, eu sou amor, e eu quero que você entenda mais sobre mim. Mas para isso, primeiro passo, me peça e eu te darei. Segundo passo, obedeça o que eu te entreguei. Então, nós já temos isso já bem firmados aqui até o momento. E aí é interessante porque no versículo 6 diz bem assim: porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Quer dizer, prestem bem atenção nisso daqui.
Quantas vezes você pede direção para Deus, pede resposta para Deus, você faz campanhas de oração, campanhas de jejum na madrugada, você pede o direcionamento do Senhor, mas quando Deus te revela, quando Deus te mostra, quando Deus usa um servo dele para trazer a resposta a qual você tem procurado, quando, e principalmente quando a resposta é muito boa, muitas das vezes você fala: ah, não acho que isso vai acontecer. Você não pode falar naquele momento, mas você começa a duvidar. Você recebe hoje na igreja o direcionamento, ou através de um vídeo como esse, você recebeu a resposta de Deus, mas daí passa 2, 3 dias e você começa a ficar duvidoso, duvidosa daquilo que você ouviu. Porque quando nós seres humanos temos a mania, que isso nos traz muito prejuízo, a mania de olhar para a circunstância e comparar com o que Deus falou. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus falou que o marido vai ser um homem de Deus e ele ainda está no bar bebendo. E ele ainda está em adultério. E ele ainda está usando drogas. E você fala, aí passa um dia, 2, 3 dias após o que o Senhor te entregou, e você, vendo a situação real, você começa a duvidar. E isso, eu tenho que dizer, isso é muito natural do ser humano. Porque ele fica o tempo todo, nós ficamos como seres humanos, o tempo inteiro comparando. A gente compara a roupa, a gente compara o carro, a gente compara a casa, a gente compara tudo, tudo nós comparamos. Uma profissão da outra, quando você vai escolher algo entre uma coisa e outra, você compara. O que vale mais a pena? Quando você vai fazer uma compra no mercado, você olha os preços, olha a qualidade dos produtos e você vai fazer o quê? Você vai comparar o que vale a pena. Uma coisa é um preço muito bom, mas o produto não é muito legal, mas a outra está com preço mais ou menos e o produto é bom. Então, o que vale a pena? Então, quer dizer, nós temos por hábito natural ficar comparando tudo. Só que no dia a dia, para coisas circulares aqui do mundo, tudo bem. É até ideal você fazer certos tipos de comparação para que você não venha a sofrer danos. Mas, quanto às coisas de Deus, você precisa de tomar muito cuidado. Porque o Evangelho, a morte de Cristo, já nos deixou tudo muito bem claro que ele anda na contramão do mundo. Onde que uma morte de cruz tão humilhada nos garante a vida eterna? É totalmente o oposto. Como que uma morte nos dá a vida eterna? Mas ele não morreu? Sim, mas ele ressuscitou. Olha como é contraditório no nosso mundo aqui. O nosso mundo, quem morre não volta. No nosso mundo, morreu, não ressuscita depois de 3 dias. Morreu, morreu. Então, por isso que muitas vezes nós temos essa dificuldade de compreender o que Deus tem para nós. Porque a gente vive em um mundo onde é totalmente contrário ao reino espiritual. O reino espiritual, ele flui de uma forma totalmente diferente e oposta ao que nós vivemos. E isso nos traz uma realidade totalmente diferente e nos leva a nos confrontar com aquilo que Deus prometeu. E o que eu quero trazer o entendimento para você nesta noite é que você entenda que tudo bem se a circunstância não está batendo, não está se encaixando com a promessa. Deus não precisa, entendam isso agora, Deus não precisa de nada favorável, nada facilitado para ele transformar uma pessoa. Ele pega o absolutamente nada e faz ser alguma coisa. Do nada, ele faz tudo. Não tem uma frase que a gente conhece assim? E é exatamente isso o que é Deus. Então, você, como ser humano, para você fazer um curso, você precisa de se preocupar com a condução, como você vai, se você vai de van, de carro, de moto, de Uber, de ônibus, de bicicleta, se você vai a pé.
como você vai pagar a mensalidade, como que você vai estudar, em que horário você vai conciliar o seu estudo. Nós, seres humanos que vivemos nessa terra, nós temos essas necessidades básicas e que a gente tem que ir organizando. E nós precisamos disso muito bem organizado para dar certo o resultado. Só que Deus, ele não é como nós. Ele não precisa de ter um marido certinho, um filho perfeito, uma condição, e não estou falando de condição financeira, mas estou falando numa condição favorável. Olha, ele é obediente, ele sempre foi um bom filho, por isso que eu tenho certeza que ele vai ser um homem de Deus. Deus não precisa de nada disso. Ele não precisa de um ambiente favorável para agir. E, na maioria das vezes, é exatamente o contrário. É no deserto que ele mandou o maná. É no deserto que a roupa não envelheceu. Foi no deserto que as sandálias, os sapatos, permaneceram até chegar à terra prometida. Então, nós precisamos de compreender que, para eu pedir essa sabedoria e para eu receber essa sabedoria e para eu agir dentro da sabedoria que Deus me concedeu, eu preciso, antes de tudo, compreender como funciona tudo isso. E que o meu mundo, nosso mundo, planeta Terra, não tem nada a ver com o mundo espiritual. São totalmente opostos. Porém, olha que coisa espetacular. Porém, a Bíblia diz que o que você liga na terra é ligado no céu. Então, quer dizer que quando você pede sabedoria aqui na terra, a sabedoria desce do céu para você, porque você ligou na terra e ligou no céu. Então, Deus, ele precisa apenas que você queira e que você abra sua boca e peça, que você apenas profetize. É só isso que ele precisa. E o restante é com ele. O impossível não é sua responsabilidade em fazê-lo acontecer. O impossível é responsabilidade de Deus. O que é sua responsabilidade? Ter fé, profetizar e crer até o último segundo, mesmo tudo dizendo o contrário, que vai acontecer. Aí você vai viver. Isso é a única coisa que Deus nos deixou bem claro aqui. Eu vou ler novamente o versículo 6. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum. Isso aqui é o que Deus quer de nós. Peça com fé e não duvide. É só isso que eu quero. Pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quer dizer, se você cria dúvidas ou permite que a dúvida tome conta dos seus pensamentos, do seu coração, você vai ser uma pessoa que hoje você tem fé, amanhã você não sabe, hoje no meio do almoço você ficou com dúvida, amanhã no horário do jantar você já não acredita mais, mas daí você amanheceu, a sua fé foi renovada e você tomou posse de novo. Quer dizer, não tem como Deus entregar para você algo da parte do céu, algo celestial, algo puro, poderoso, se você não sabe se acredita ou se não acredita. Hoje eu quero, hoje eu creio, amanhã amanhece cheio de dúvidas, eu não sei. E por que essas dúvidas surgem na maioria das vezes? Porque você está olhando para a circunstância. Você está olhando para o terreno infértil em que você está vivendo. E sim, esse terreno é infértil. Sim, se plantar não vai nascer nada. Sim, isso é real. Você não está vendo errado. Sim, esse jovem, essa pessoa tem um coração de pedra. É real, é verdade. Mas quem foi que disse para você que Deus precisa de que ele seja transformado
para tudo acontecer. Deus não precisa de nada disso. Quando Deus quer, ele vai lá, levanta e faz. Pronto, ele é Deus. Lembramos da frase? Do nada fez tudo? É exatamente isso. Do nada ele faz tudo. Ele não precisa de nada favorável, ele não precisa de nada dando uma ajuda a ele, de nada facilitando o trabalho de Deus. Ele não precisa disso. Sara, com Abraão, não tinha um Isaac. Sara já tinha muitos anos de vida, já era uma senhora de idade avançada e não tinha filhos. Então ela perdeu as esperanças. E para ela era impossível. E humanamente é impossível engravidar aos 90 anos. É impossível. Isso não é mentira, é real. A ciência nos prova isso. É impossível engravidar aos 90 anos. Porém, Deus pega esse terreno e faz nascer Isaac. Mas como? Se existisse naquela época ultrassom, Sara ia passar pela ultrassom, não tem óvulo. Como isso aconteceu? Pois é. É assim que Deus age. Como Abraão ia conseguir ainda ser pai? Não, tem sim, para Deus nada é impossível. Então, para que essas dúvidas não permaneçam surgindo na sua mente e indo para o seu coração, você precisa de parar, de pensar de que forma. Você, muitas das vezes, pega Deus, todo o seu poder, e você coloca dentro de uma caixinha chamada Mundo, Planeta Terra. E você coloca ele aqui, pensando que Deus age dentro disso daqui, das limitações humanas. Não. Deus não age dentro das nossas limitações. Ele não precisa que você tenha óvulos para você ser mãe. Ele não precisa que o deserto chova para que você venha a plantar e colher. Não, ele vai mandar a comida pronta. Mas como? Eu não sei, mas Deus sabe. O que nos cabe é apenas crer que o milagre vai acontecer. Como se dará? Eu não sei. Mas é impossível. Sim, é impossível, mas para ele não é. Quando você entende isso, você consegue compreender que Deus vai fazer por você e você consegue crer verdadeiramente nele e você consegue descansar em Deus e você encontra o quê? A paz. Porque você compreende que o mundo espiritual não tem nada a ver com o nosso mundo aqui. É totalmente diferente. Os valores são diferentes. Não precisa de nada favorável para acontecer, para fazer surgir. Não tem nada a ver com o planeta Terra. Não tem nada a ver com o nosso mundo aqui. E graças a Deus, né? Que não tem nada a ver. E aí, dando continuidade, você não pode ser como as ondas do mar, que vem o vento. O que seria esse vento? A dúvida. Você olhou, você fala, não tem como acontecer alguma coisa aqui, é impossível. E aí vem a onda e te leva para a dúvida, de um lado para o outro. Você não pode ser guiada pelo vento da circunstância, o vento das impossibilidades, o vento do medo, o vento da ansiedade, o vento da preocupação, o vento da enfermidade, o vento da escassez financeira, o vento das dificuldades. O vento da rebeldia do seu filho, o vento do coração duro do marido, da esposa. Você não pode se deixar levar por estes ventos. Você precisa firmar a sua mente, o seu coração, exclusivamente em Deus. E eu tenho uma notícia para te dar. Isso é um trabalho diário. Todos os dias você vai ter que trabalhar isso em você. Todos os dias você vai ter que agir não de forma impulsiva, porque de forma impulsiva você vai duvidar. Porque isso é natural do ser humano. É como sentir fome. Você não faz plano, olha, daqui 2 horas eu vou sentir fome. E aí você vai lá e aperta um botãozinho e o estômago começa a roncar. Não é assim.
É algo natural. Algo que simplesmente você sente fome. Você não tem nenhum trabalho com isso. Natural, brota de você de uma forma muito natural. E assim são também você começar a olhar para as circunstâncias atual e começar a duvidar do milagre de Deus, do poder de Deus. Isso também é algo muito natural no ser humano, porque nós estamos vendo uma coisa e a promessa é totalmente diferente. Então também é natural, não é algo que você faz planos para pensar dessa forma, é algo que flui naturalmente em você. Aqui está totalmente diferente. Você está vendo da promessa. Está totalmente diferente da promessa que eu recebi. Então é por isso que para você manter-se de pé, manter-se na fé, manter-se sem dúvidas, manter-se crendo em Deus, você precisa trabalhar em você de uma forma não natural. Você tem que se esforçar para vigiar, cuidar, prestar atenção no que você anda pensando. O que passa aqui, ó, na sua cabeça, é o que vai para o coração e daqui a pouco você está falando. E aí tem um grande problema, porque a palavra tem poder. E você começa a soltar o quê? É impossível acontecer. E a palavra tem poder. Mas como vai acontecer? Olha a situação, olha como é que tá, olha como é que ele está, caído. Como? Então, e aí a palavra tem poder e vai trazendo mais e mais situações problemáticas. Porque sem você querer, você está falando coisas contrárias à promessa de Deus. Então, não vai surgir de você de forma natural essa precaução. Não vai surgir de forma natural. Vai surgir com você prestando a atenção. Você vai perceber, quando você começa a prestar atenção no que você está pensando, você vai perceber que você começa do nada, é impressionante, do nada, mas será? Surgir uma dúvida. E aí, se você estiver se autocuidando, se autovigiando, você vai prestar atenção, opa, esse pensamento é de dúvida, eu rejeito em nome de Jesus. Vai acontecer, porque Deus disse que vai acontecer. E aí você começa a não mais alimentar esses pensamentos que te trazem dúvidas, medo, insegurança. Dessa forma, você não vai ser como uma onda do mar que é guiada pelo vento. Não, porque você não mais se deixa levar. Agora você fala: não, eu não vou. Eu não vou, por quê? Porque o vento está soprando para eu praguejar, para eu dizer que não vai acontecer. Mas eu me mantenho na promessa: vai acontecer. Pastora, mas não é fácil. Não, não é fácil mesmo. E é por isso que é difícil se manter na fé. Porque essa é uma das dificuldades. Mas é uma luta diária, mas também é uma vitória diária quando você se observa e você fala: poxa vida, hoje eu venci. Eu não permiti ficar com dúvidas. Eu não me permiti ficar com pensamentos, deixar a mente vazia. Eu me policiei, eu me cuidei, eu não me sabotei, mas eu me observei durante este dia. E eu percebi aqui agora no final do dia que eu fiz tudo direitinho. E aí nós damos continuidade no versículo 7, que diz assim: quem é assim como as ondas do mar, que é levado de um lado para o outro, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Quer dizer, se você é uma pessoa que duvida sempre, acredita, mas duvida. Acredita hoje, amanhã duvida. Acredita amanhã, mas depois duvida. E fica sempre assim, acreditando e desacreditando, acreditando e desacreditando, acreditando e duvidando. Você nunca vai receber da parte do Senhor aquilo que você está esperando. Não sou eu que estou dizendo. Está aqui. Tiago 1, versículo 7. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor.
pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Olha como você tem que prestar atenção. Porque quando você está firmada na promessa, crendo na promessa, esperando na promessa, se vigiando, se cuidando, se policiando, tomando conta da sua vida, olhando para você, eu não posso, eu não vou, eu rejeito, está repreendido em nome de Jesus, eu vou me manter na fé, eu vou continuar, eu vou crer, eu vou acreditar. Sai pensamento de derrota, sai pensamento pessimista, sai pensamento de desgraça, sai pensamento de desistência, sai pensamento de dúvida em nome de Jesus. Quando você se mantém dessa forma, Deus olha para você e Ele vê em você a aptidão para receber aquilo que Ele tem para você. Porque você vai manter. Mas será impossível você manter algo que é tão sensível, porque não vem deste mundo, vem do mundo espiritual, porque lembra que a circunstância é improvável. Então tem que ser um milagre. Então o milagre é sensível. E se você não tiver essa base espiritual de crença, de fé firme, o milagre não vai acontecer. Porque o terreno em que você preparou na sua mente e no seu coração, ele não se sustenta. Então Deus está dizendo: olha, eu vou fazer o impossível, o improvável, o jamais visto antes. Mas eu não quero de você que aquela pessoa mude de coração, que você mude de casa, mude de endereço, mude de país. Eu não preciso de nada disso. Eu vou fazer acontecer do jeito que está e vai acontecer. Mas você tem que ter fé. A fé é o terreno fértil do milagre. Sem fé, não tem milagre. Sem fé, o impossível não acontece. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, você não será salvo. Sem fé, você não será curado. Sem fé, sua família não será restaurada. Tem muitas pessoas que estão dizendo assim: olha, pastora, hoje eu me converti, eu sou do Senhor, graças a Deus. Mas lá atrás, eu dei muito trabalho para minha família, dei muito trabalho até para os meus filhos, fiz muita vergonha para todos eles. E devido a esse meu passado horrível, eles se afastaram de mim. Eu não brinquei com os meus filhos na infância, não passeei com eles na infância, não tive momentos em família porque eu era um dependente químico, estava sempre na rua, ou eu era um alcoólatra, eu estava sempre na rua, ou eu me prostituía, eu estava sempre na rua, eu não cuidei dos meus filhos. E por isso eles, com certeza, até devem ter uma mágoa de mim. E são distantes de mim. E eu queria muito voltar no tempo, mas isso não é possível. Sim, não é possível. E o que tem que ser feito para esse relacionamento ser restaurado, então? Aí eu vou te responder. É impossível esse relacionamento ser restaurado por você. E você pode ter ouvido isso e pensado: então acabou para mim. Não, não acabou. Humanamente falando, é impossível apagar da memória dos teus filhos tudo o que você já fez. Todo o tempo perdido, toda mágoa, toda raiva, talvez até ódio que você causou neles. É impossível. Humanamente falando, impossível. Mas, através de um milagre, é possível voltar a ter um laço de pai e filhos, de mãe e filhos. Mas o milagre só acontece para aqueles que creem. A Bíblia diz o quê? Os milagres seguirão os que creem.
aqueles que acreditam, aqueles que têm fé. Então, logo, essa situação que eu estou usando de exemplo, não é uma situação em que você vai dar conta. Não vai. Se você tentar ligar, não vão te atender. Se você bater lá na porta, podem até sair, mas não vai resolver. Porque não é você quem tem que fazer isso. Porque realmente, humanamente, é impossível. Entenda isso. Talvez só vai piorar, vai inflamar uma ferida que estava cicatrizando. E sim, você feriu os seus filhos. Somos racionais. Eles foram feridos por você. Precisavam do pai, precisavam da mãe e você não estava presente. Mas calma, tem jeito, mas para isso é só Deus. É um milagre. Mas, pastora, a senhora falando assim parece que não existe. Não existe para quem não crê. Quem não crê nunca vai viver milagre. Mas quem crê vive. Eu nunca vi uma pessoa que tem uma mente, uma vida espiritual ruim, ter uma vida neste mundo boa. Eu nunca vi. Mas eu já vi as pessoas que têm uma vida espiritual no altar ter uma vida horrorosa e ser restaurada. E como que isso aconteceu? É mágica? Como alguns dizem, é lavagem cerebral que o pastor faz no membro? Não. É milagre. É poder de Deus. É milagre. Muitas das vezes, talvez você que está aí me assistindo, criticou alguém da sua família quando se converteu e você fala assim, olha como é que tá, foi lavagem cerebral. Não, querido, não foi. É milagre. Você fala que é lavagem cerebral porque sim, humanamente era impossível aquela pessoa se transformar nessa. Mas pelo milagre, acontece. Mas para isso é necessário crer. Para isso é necessário ter fé, acreditar. É por isso que muitas das vezes você vê uma pessoa dentro da igreja, ela está há 10, 20, 30 anos e não alcança o milagre dela. Mas você vê uma pessoa, um irmãozinho, uma irmãzinha, estava no mundo antes de ontem, chegou aqui hoje, faz uma semana de culto, uma semana de crente, e ter a vida transformada. Por quê? Porque ele está naquele famoso primeiro amor. Ele crê. Se o pastor falar assim, sobe o monte, 3:30 da manhã, sem roupa de frio, de joelhos, ele vai. Porque ele quer, ele crê. E talvez as pessoas que estão mais antigas na fé, elas se permitem afrouxar. E se o pastor falar isso, o pastor está ficando doido. Cadê a fé? Ou você crê, ou então você não crê mais. Porque em cima do muro já é do diabo. A dúvida é o em cima do muro. O carnal, ele nunca vai entender as coisas de Deus. O carnal, ele nunca vai aceitar as coisas de Deus. Mas aqueles que são espirituais, que têm fé, você não precisa de explicar muito. O pouco que você fala, que você... Olha, é assim, assim, assado. Ele toma posse, vai lá, faz, e daqui a pouco ele venceu. E muitas das vezes as pessoas ficam assim, qual foi o segredo para você prosperar? Qual foi o segredo? Você montou a empresa faz 1 ano e já cresceu tudo isso. Qual foi o segredo para sua família inteira estar de pé? Você, marido, filhos. Qual que é o segredo? Não existe segredo. É a fé. Existe um preço. É a fé. Eu decido crer e eu decido não crer.
Só que a fé você precisa de entender que ela é sensível. E que se você der ouvidos em um minuto de conversa com o carnal, a sua fé vai cair de nível. Porque o carnal, ele é muito sabidão. Ele tem perguntas que te colocam na parede. Principalmente acerca do dízimo. É impressionante como o carnal estuda sobre o dízimo. Olha, mais do que muito crente. E aí, as perguntas vão te colocar na parede. E aí você, que ainda vive nessa matéria humana, vai começar a criar dúvidas. Só que você não pode se esquecer que o mundo espiritual não se explica. É milagre. Mas como eu vou fazer isso? Por que você faz isso? Como que eu vou dar 10% da minha empresa se o meu lucro foi 10%? Então, se você não crê, não faça. Quem crê, faz. Ninguém obriga ninguém a nada, irmãos. A nada. Ninguém obriga alguém a usar drogas. Assim como também ninguém obriga ninguém a devolver dízimo, a ser da fé. Jesus não fez isso com ninguém. Está aqui, explicadinho, tudo certinho, tem que crer. Porque também se não crer, não vive milagre nenhum. Quando a pessoa toma posse e passa a crer, ela é fiel. O fiel, você sabe que ele tem fé porque ele se mantém na fé. Ele se mantém todos os dias, ele está ali. Por quê? Porque ele está crendo. E se ele crê, ele tem fé. E se ele tem fé, ele é fiel. Fé fiel. Agora, o carnal, ele nunca vai compreender. Ele sempre vai questionar. Sempre vai julgar. Sempre vai acusar. Você precisa de tomar cuidado, porque a fé é sensível. 1 minuto de um vídeo que você assiste de pessoas que estão um monte aí na internet falando várias coisas acerca da morte de Jesus, acerca do que Jesus fez, do que Jesus deixou de fazer, que aqui é mentira, que acolá é verdade, que aqui é verdade, lá é mentira. 1 minuto de vídeo de uma pessoa como essa que está carnal, que interpreta a Bíblia à sua maneira, que interpreta a Bíblia à sua forma de viver, você vai começar a duvidar. É por isso que aqui a gente sempre ensina, tome cuidado com os conteúdos que você assiste. Não é porque queremos membros em que não olham para o lado, são tapados, tem que ser aqui, tem que ser somente aqui. Não é isso. Isso é uma forma de te defender, de cuidado. Porque olha o que tem de conteúdos pela internet. São raras exceções de coisas que você olha e você fala, poxa, isso realmente é de Deus. A maioria pega a Bíblia e interpreta da forma que bem entende, ao seu bel prazer, e sai falando o que quer. E tem pessoas acreditando porque quer viver daquela forma. Errada. Eu poderia pregar algo totalmente ao contrário desse versículo do que eu estou falando aqui. Mas não seria verdadeiro. Não seria a verdade. Não seria realmente o real. Seria o falso, como as ondas do mar. Tome cuidado, a sua fé é sensível. Ela não, entenda, ela não é de uma forma natural. Ela precisa de ser provocada. A fé precisa de ser
provocada. A fé precisa de ser mantida. A fé precisa de ser alimentada. A fé precisa de ser vigiada 24 horas. Ela não é como a fome, que é algo natural do ser humano. A fé é algo espiritual. Não é algo da nossa carne que flui naturalmente, como a vontade de ir ao banheiro. Não é assim. A fé ela tem que ser provocada, cuidada, mantida, alimentada, vigiada. Tem que estar sempre aqui amparando, cuidando da fé. E as pessoas que perdem a fé, algumas que saem da igreja, perderam a fé e depois voltam e conseguem, por um milagre, recuperar a fé. Elas dizem, é um vazio. Testemunhos de pessoas que caíram na fé. Elas dizem, é um buraco que fica. É um vácuo que dá na vida da pessoa. E ela não entende isso. Ela não consegue mais compreender o óbvio que está sendo pregado. Tomem cuidado. A fé, ela tem poder. A Bíblia diz, se a sua fé for do tamanho de uma semente de mostarda, gente, a semente de mostarda é bem pequenininha. Ela tem poder para mover montanhas. Agora, se você pegar essa fé que é do tamanho da semente de uma mostarda, que tem poder para mover montanhas para o mar, e você simplesmente pegar essa sementinha de mostarda e deixar em qualquer lugar, você vai perdê-la. E aí, aquele poder que você conseguia ter de cura, de libertação, de entendimento de uma mensagem como essa, de Deus falar com você através da palavra de Deus, da palavra dele que está sendo pregada, você vai perder tudo isso também. Alimente a sua fé. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? Aquele que blasfema contra Deus? Aquele que traduz a Bíblia da forma que ele quer viver? Aquele que chega na hora das páginas dos dízimos, ele pula? Aquele que quando chega na página em que fala sobre a homossexualidade, ele pula? Aquele que chega nas páginas do pecado, fornicação, ele pula? Não. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a fé não vem por ouvir aquele carnal que só fala abobrinha. Sua fé vai ser destruída se você der ouvidos a ele. Sua fé não vai ser alimentada por estes que pregam aquilo que alimenta a sua carne. Só que, tudo bem, eu quero viver da minha maneira e vou criar um evangelho à minha maneira. Então eu interpreto a Bíblia como eu bem entendo. Tudo bem, mas você não vai viver milagres. Quando você parar num hospital, você não vai ter cura. Essa parte vem junto, não esqueça. Quando você precisar de um milagre urgente, a Bíblia que você criou para você não vai te proporcionar isso. Amém? Que o Senhor Deus fale com você através dessa mensagem. Você que está aí me ouvindo no YouTube, que o Senhor, que o Espírito Santo, através dessa mensagem, entre aí agora no seu intelecto. Não é nas suas emoções, são nos seus pensamentos, na sua inteligência que Deus deu semelhante a dele. E que você venha compreender a profundidade dessa mensagem. E em nome do Senhor Jesus, receber da parte do Senhor a fé que você tanto necessita para viver os milagres de cura, libertação, prosperidade que a sua vida e a sua casa e a sua família tanto necessita. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Em nome
do Senhor Jesus.